Olá, olá, boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos ouvintes, internautas, estudantes, acadêmicos, apoiadores. Hoje nós estamos aqui e agora para mais um episódio do nosso Hubcast Gestão e Inovação por Quem Faz. E temos aqui o nosso convidado, Cassiano Soares. Estou aqui com a professora Sandra e também com o Matheus, e eu sou a professora Adelce, de Contabilidade, professora Sandra de ADM e Matheus, acadêmico de ADM. E o nosso convidado hoje, ele que é magnífico, admirável, um empreendedor situacional, Cassiano Soares. Conta para nós aí um pouquinho, o que é ser um empreendedor situacional? Bom, legal, obrigado pelo convite, primeiramente. Muito legal estar com vocês aqui, Sandra, Matheus e Delci. Bom, empreendedor situacional nasceu de uma dificuldade que eu tinha em explicar o que de fato eu faço hoje em dia, né? Então, quando eu começava a explicar, as pessoas faziam uma cara assim meio de confusa. Eu tentei buscar uma maneira de tornar isso um pouco mais relacionável para as pessoas. Então vamos lá, se vocês observarem no dicionário, né, a palavra empreender significa decidir, né, fazer algo, decidir e executar. Né? E a palavra resolver significa decidir, né? E tendo essas duas palavras, empreender e resolver, como sinônimos, eu fui tentar entender, né, que tipo de resolvedor eu era. E a segunda definição de dicionário de resolver é decompor um corpo, é meio mórbido, mas tá. Decompor um corpo em seus elementos constituintes. Então, a única diferença que eu consegui encontrar entre empreender e resolver é que resolver significa decompor algo em seus elementos constituintes. E é isso que eu faço. Eu sou um resolvedor e eu resolvo situações de maneira customizada. Por isso, o empreendedor situacional. Então, é um termo que nós temos uma amiga em comum que, inclusive, está me pressionando bastante para registrar esse termo, mas, essencialmente, significa isso. Um resolvedor de problemas que se adequa a determinadas situações. Maravilha. E olha, eu queria te fazer uma pergunta muito interessante. Legal. A gente está numa fase que aprender outras línguas é uma coisa muito importante. E eu queria saber como que a sua formação em inglês, com ênfase em literatura no Vale do Silício, influenciou a sua carreira em administração internacional de negócios e inovação. Bem, essa pergunta é bastante interessante. Eu fui aluno bolsista nos Estados Unidos, né? Eu tinha uma bolsa esportiva. E eu me interessei por linguagem, né, e literatura inicialmente porque eu saí daqui sem falar inglês, ou falando muito pouco, né? Era funcional. E lá, antes de eu conseguir cursar matérias realmente dos cursos que eu queria, eu precisei me aprofundar no idioma. E eu comecei a gostar muito daquilo, sabe? E eu comecei a identificar padrões, né, naquilo que eu aprendia, né? Então, eu brincava que eu gerava equações com aquilo que eu via, né? Então, eu tinha um olhar muito forte para essa questão analítica voltada à administração, mas eu comecei a me apaixonar por linguagem. E eu confesso para você que no Brasil eu não era o maior leitor do mundo, mas ali eu descobri uma paixão por isso também, sabe? Eu acho que talvez eu tinha mais tempo, eu fui exposto a um ambiente um pouco diferente do que eu convivia aqui. E essa paixão se despertou. Quando eu cheguei em determinado momento, eu adorava estudar a linguagem, né? Quando eu cheguei em determinado momento onde eu poderia ter passado por uma área mais voltada à análise, uma área de administração internacional ou uma área de exatas, eu falei, não, agora que eu já cheguei até aqui, eu vou terminar, né? Porém, aquela paixão por gestão, por empreender, né? Ela nunca saiu, né, desse meu contexto, né? Da minha realidade. E eu pensei, poxa, eu estou aqui nos Estados Unidos, em instituições, para vocês terem uma ideia, né? Eu estudava ali com alunos do mundo todo. Eu cursava algumas matérias específicas de administração ou de literatura, onde de uma sala de 30 alunos, 40 alunos, você tinha apenas alguns americanos. Então era um ambiente muito diverso nesse sentido, né? Culturalmente diverso. E eu pensei, poxa, eu vou utilizar esses contatos que eu tenho, né, essa possibilidade de conexões para me mover para essa área de administração internacional. E eu vou te falar que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe?
foi bem legal essa capacidade de entendimento de linguagem que a formação em inglês e esse conhecimento de literatura me deu muito repertório para a administração. Então, hoje, tá, para você ter uma ideia, quando a gente fala em modelos de negócio, em análises, eu consigo, com muita frequência, ancorar esses conceitos naqueles princípios literários ou clássicos, né, no quais eles foram baseados. E existem vários exemplos. Né? Então, poxa, né, existem muitas análises hoje que são baseadas no pensamento socrático, né? A lógica aristoteliana. Você vê, por exemplo, isso puxa um pouco mais para o lado da filosofia, mas uma coisa que está na moda hoje, o Sexy Canvas. Poxa, o Sexy Canvas ele tem princípios ancorados em Freud, né? Ide, ego, superego. Então o repertório que isso me deu construiu muito do conhecimento e da base que eu tenho hoje. Cara, que maravilha. Você falou mesmo de questão de padrões. E isso é algo que a gente vê muito sendo replicado. Em todas as áreas que você vai estudar, fazer qualquer coisa, você percebe que uma coisa que você aprende lendo algum livro em específico, lá na frente você consegue... Nossa, mas isso aqui parece muito com aquele tipo de comportamento, com aquela questão que eu aprendi lá atrás, naquele livro que eu li, Justamente. naquela matéria que eu acaba acabei fazendo vendo. sentido, né? Sim, Os sim, conceitos, quando eles... a gente diz que eles se acomodam, né? Então, eles formam aí clusters e eles acabam fazendo sentido, quer seja nos negócios, quer seja na vida pessoal. Eu acho isso muito bacana, né? Então, porque, inclusive, a gente teve um desafio com o Cassiano e ele elencou umas questões e daí a gente acabou fazendo essa concatenação aí de conceitos aí para poder fazer uma avaliação bacana que nós tivemos lá no Empreender para Vencer. É isso aí. Quer contar um pouquinho do Empreender para Vencer? Empreender para Vencer foi eu diria que foi um refresco que veio assim, né, durante esse período. Eu particularmente ando numa correria muito grande e o Empreender ele oxigenou um pouquinho essa atuação, né, durante esse momento, né, que eu estou vivendo agora. Então esse contato com empreendedores ali que estão começando, alguns já estão, né, um pouquinho engrenados, mas eu acho que assim, relativamente falando, está todo mundo ali trabalhando a base, ainda, conceitos de base. Então, o Empreender para Vencer, esse reality que foi ao ar recentemente, né, pela RIC TV, aqui no oeste e sudoeste do estado, ele nos colocou, eu acho que você também talvez tenha vivido isso, né? Um pouquinho mais em contato com profissionais que estão no mercado e que precisam de orientação e que muito provavelmente não conseguiram uma orientação como essa, né, se eles precisassem sair, né, buscando por aí. Então foi bastante legal, me deu a oportunidade de conhecer a professora Delcia, a professora Sandra, então isso por si só já foi um grande benefício. E ele está ajudando muita gente, né? A gente está vendo isso, né? O quanto os empreendedores estão evoluindo. Verdade, muito legal mesmo a oportunidade, né, de participar desse programa. Cassiano, um prazer ter hoje você aqui conosco, né, para contar um pouco da sua experiência, né, e entender um pouco também a sua trajetória, né, de vida. E eu pude entender que você aliou, então, né, o teu conhecimento em línguas, né, com a administração. Sim. E aí, a gente viu aqui que você foi gerente comercial, né, da Oxford University Press. Isso mesmo. E a gente queria que você contasse um pouquinho como essa sua experiência, né, te ajudou, assim, nessa... Também aliando, eu acredito, né, essas duas áreas, porque acredito por ser uma editora, né, tem a ver com a tua formação da área de línguas e, ao mesmo tempo, né, a área de gestão, porque você foi gerente comercial na América Latina. Eu sempre tive uma pegada muito comercial. Eu não sei se foi o fato de eu... Bom, eu fui esportista, né? Tanto que eu estudei nos Estados Unidos com uma bolsa, né, esportiva. Então essa questão da competitividade para mim sempre foi muito latente. Então algo que até hoje é uma coisa muito evidente. O mercado norte-americano ele é muito agressivo mesmo, principalmente naquela época que eu estava lá. Então quando eu estava no Vale do Silício, as Big Techs estavam nascendo. Né? O Vale do Silício estava se tornando o que ele é hoje.
E aquilo ali é briga de foice, gente. Hoje em dia fala-se muito, né? Poxa, vamos falar um propósito e tal. Não, esqueçam isso. Naquela época, propósito é dinheiro. Naquela época era pancada e agressividade bruta, absoluta, total de mercado. E eu acho que isso foi positivo, por um lado, porque eu cresci, eu diria que academicamente nesse ambiente. Então, já nos Estados Unidos eu tive uma aproximação com trabalhos nessa área, né? De redação, revisão, tradução, interpretação. E quando eu vim para o Brasil, eu recebi esse convite de atuar em uma vertente, uma consultoria pedagógica educacional, né, para Oxford University Press. Com o tempo, né, eles descobriram, né, eu já sabia que eu tinha, mas eles descobriram essa veia comercial forte. Eu acabei subindo ali na hierarquia, né, assumi várias gerências e cheguei na gerência América Latina. Ali, eu posso falar o seguinte para você, aquilo ali foi talvez uma das maiores escolas que eu tive na vida, tá? Muito mais que algumas graduações que eu fiz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a maior dificuldade, o maior aprendizado que eu tive ali foi, primeiro, ter paciência, porque o ciclo de venda que nós tínhamos lá muitas vezes chegava há anos. Então eu tive a venda, com o maior ciclo que eu tive lá, foi uma venda de 6 anos para o governo, para o Ministério da Educação do Peru. 6 anos trabalhando para uma venda. Né? Normalmente, quando você está trabalhando com editoras, materiais didáticos, sistemas de educação, o ciclo de adoção de uma escola é pelo menos de 4 anos, né? Isso. Porque eles adotam material didático e eles não podem trocar aquilo constantemente. Então, assim, essa questão da venda consultiva, essa paciência, o relacionamento recorrente com o cliente. E mais importante que tudo, uma adequação ao sistema antigo de relacionamento com o cliente, sistema antigo onde uma empresa, geralmente, ela tem um vendedor, que é o contato com o cliente. Esse sistema é totalmente obsoleto, não se faz negócio assim, ou grandes negócios assim. Né? Você tem que criar uma hierarquia de contatos, né, relacionais com a empresa, onde você coloca pessoas com níveis hierárquicos, ou poderes de tomada de decisão, ou conhecimentos, ou interesses similares, para que realmente você construa, né, uma treliça, né, entre as empresas. E com o tempo você move essas empresas de um quadrante ali de talvez alto potencial e baixo valor para um quadrante dourado ali de alto potencial, alto valor, onde você tá extraindo alto valor desse relacionamento, né? Então isso foi muito legal. Outra coisa ali que foi muito difícil, sabe, Sandra? A reporte matricial. Então, olha só, ao mesmo tempo que você é minha chefe, você é minha subordinada. E nós temos um poder. Você pode me demitir de um projeto e eu posso demitir de outro. Aqui na União Oeste a gente tem muito isso, sabia, Cassiano? Porque às vezes um coordenador de curso, ele coordena um curso em que eu atuo. E de repente eu coordeno um curso em que ele atua. Então há realmente essa treliça orgânica que a gente fala. Isso é muito interessante, porque assim, a gente geralmente aprende, né, que, poxa, você vai ter um chefe, ou vai ter alguns chefes, mas no quesito liderança, isso me ensinou assim, a gente fala muito em acertos, né, mas acho que o que constrói sabedoria, no final das contas, é a experiência, né, são erros, né. Então, o conhecimento, ele vem através do estudo, né? Eu acredito nisso. Né? A sabedoria, ela vem através de você experimentar coisas. O catalisador disso é o mesmo, é a aprendizagem. Então, o que eu posso afirmar para vocês que eu aprendi com isso é que eu não só tenho que saber liderar, mas eu tenho que me permitir ser liderado, não só quando a pessoa na hierarquia é minha superior, mas quando a pessoa subordinada a mim é mais competente que eu. Exatamente. Porque é isso que você quer no final das contas, né? Você quer trazer pessoas melhores que você para a tua equipe. Poxa, se eu sou melhor, eu consigo fazer tudo, não preciso de equipe. Não preciso de equipe, né? Exato. Então isso é legal, você entender isso. E isso é uma coisa que, por mais que a gente tente ensinar ou aprender, tá, na escola, na faculdade,
é uma coisa que é só é da experiência. Vocês sabem o que eu estou falando. É com a experiência apenas. É bacana ouvir isso de você, porque às vezes a gente tem que fazer alguns links teóricos e Weber trabalha bastante isso na teoria da liderança com poder compartilhado. É isso aí. E é muito bacana quando a gente percebe que isso na prática é aplicável, né? Assim, aplicável. Bem forte, olha que veio daqui alguns insights para os nossos alunos, principalmente. É muito importante. Acho que é importante você observar, mas mais importante que você observar é você gerar aprendizagem a partir dessa observação. Lembra, né? Então, o que eu falei, você vai adquirir conhecimento estudando, você vai adquirir sabedoria experimentando, saboreando, mas se você não conseguir abstrair aquilo, né, de alguma forma que gere um aprendizado para você, poxa, você é parte do cenário apenas, né? Você não tem protagonismo nenhum. E uma coisa que eu acho que dá para relacionar também, né, enquanto academia, né, que nós, professores, a gente também fica muito mais satisfeito, né, quando a gente vê os nossos alunos nos superando, porque é essa a ideia, né, é que eles avancem, que eles se tornem melhores do que nós, né? Nossa, eu compartilho totalmente dessa filosofia. Uma das coisas que eu falo quando eu ingresso em alguns trabalhos é, olha, o que eu vou tentar fazer aqui é me tornar irrelevante. Então, tudo que eu começo a fazer é para me tornar redundante, sabe? E eu sei que eu atingi o objetivo quando eu sou desnecessário. E daí a minha métrica de sucesso é tentar fazer isso, né, o mais rápido possível. Então, isso é bem legal, bem legal. Muito sinergético com o que você falou. Eu nunca tinha parado para pensar nessa parte de ter alguém... vou usar um termo, mas eu não sei se é o certo. Intelectualmente superior a você dentro da sua organização. Você contratar alguém que você vê que naquilo ela é muito melhor do que você. Você tem que ter. Você precisa, exatamente. Para um sucesso organizacional, você precisa ter pessoas em questões de alguns setores que sejam muito melhores do que você e que tenham conhecimentos superiores, assim, que buscou mais conhecimento e estudo. E, assim, é uma coisa que eu nunca na minha vida parei para pensar. Uma coisa que eu pensava, dentro da minha organização eu preciso ser... vamos dizer assim, entre aspas, o superior ali, eu preciso ser a pessoa que tem muito conhecimento, eu preciso, sabe, tá no controle de tudo. Mas eu preciso ter pessoas que sejam superiores nessa parte de conhecimento e de estudo do que eu tenho. Ou em determinadas funções também, porque às vezes você não pode ser um especialista em tudo, né? Sim. Então, tecnicamente falando, você vai trazer pessoas... Eu falo tecnicamente, mas a gente pode falar em termos comportamentais também, né? Ou intelectuais, sei lá, qualquer vertente. Você vai trazer pessoas que têm linhas ali mais fortes que a sua, né? Então, isso é bastante... eu acho que é crucial, né? Você entender isso e a maestria na liderança é você saber fazer essa gestão, né? Que é muito difícil. Cassiano, a gente sabe que você é expertise em mentorias. Aí agora conta pra gente um pouquinho como foi mentorar a equipe campeã da Microsoft Med Cup 2018. Essa foi uma experiência bem legal. Na época, nós tínhamos o Microsoft Innovation Center na instituição de ensino, né, a qual eu atuava lá em Curitiba. E eles estavam promovendo essa competição, uma espécie de Copa do Mundo no empreendedorismo digital para alunos de qualquer nível. Então, se você é estudante, não importa se é curso livre, mestrado, doutorado, não importa o que seja, você se inscreve. E mundial, né? Mundial. E nós ingressamos com uma solução bem legal para a área de saúde. E os alunos, eles entraram assim, meio, mas nós vamos concorrer com o MIT, com a IIT, com, Cambridge vai disputar, né? Columbia vai estar lá, e o CLA está disputando, e eles entraram com aquela cabeça, sabe? Mas a gente acaba entendendo que, no final das contas, esse processo, lembra que eu falei no começo lá? Resolver é você decompor algo em seus elementos constituintes. A partir do momento que você sabe fazer isso, e você começa a criar processos para isso, né? Então você vai lá, quebra um problema lá em dividir em conquistar, um modelo mental. Pega uma grande situação e divide ela em etapas. Aí você pega essas etapas e quebra elas em eventos. A partir do momento que você resolveu um número específico de eventos, né, você começa a resolver um número específico de etapas. Quando essas etapas estão resolvidas, teu problema está resolvido. Então, assim, se você tem esquemas de organização, você consegue chegar lá. E o desafio foi justamente esse, foi implementar esquemas, porque o tempo era muito curto.
Então a gente usou meio que Pareto lá. Então, peraí, vamos olhar aqui. Quais são os 20%, né, das ações que a gente pode tomar que vão gerar 80% dos resultados. E foi uma correria contra o tempo, né? Aí o que aconteceu foi que essa startup conseguiu se organizar bastante, né? Nós fomos para São Paulo, para a etapa latino-americana. Havia a barreira linguística, porque todos os sales pitches eles tinham que ser em inglês. Então, não só a questão da inovação, do produto, modelo de negócio, mas também a barreira linguística foi um problema, mas que devagarzinho e com muita paciência nós conseguimos, né, conquistar. Bom, ganhamos a etapa latino-americana, foi fantástico, e fomos para a final mundial em Seattle, né, com o patrocínio da Microsoft, foi bem legal. Chegou lá, aí era briga de cachorro grande, né? Então a gente nós chegamos na semifinal, não partimos para as finais, mas assim, foi uma experiência fantástica, fomos muito bem classificados e representamos uma instituição de cursos livres do Brasil que estava disputando com as principais universidades do mundo nos Estados Unidos. Então foi uma experiência fantástica, sabe? Imagina, né? Que bacana, nossa, incrível. Cassiano, você também foi cofundador da EduSync. Conta para nós um pouquinho como atua é uma startup, É uma startup, Então, assim, em 2013, quando o primeiro programa de incentivo ao empreendedorismo digital, né, no Brasil foi lançado, era chamado Startup Brasil. Né? Então, um programa de incentivo do governo federal para o empreendedorismo digital. Né, abriu-se essa chamada, né, para que as startups submetessem seus projetos, né, e alguns seriam selecionados para serem acelerados. Naquela época, eu estava trabalhando com hardware, a gente fazia transferência de tecnologia do Indian Institute of Technology, né, o IIT, da Índia para o Brasil, e trazia através de tablets, né, e por uma série de questões de mercado, a gente quebrou. Né? Ou nós fomos quebrados, né? Mas essa é uma outra história aí que dá um podcast só isso. E, então, assim, a gente quebrou, né? A gente pensou, putz, o que vamos fazer agora, né? E saiu essa chamada, esse edital. E nós falamos, vamos submeter, então, uma ideia de software, né? E daí nós pensamos, o meu maior expertise na época, eu tinha recém saído da Oxford University Press. Um vasto conhecimento de mercado, né, e linguístico em relação a, por exemplo, inglês e exames internacionais, né, de idiomas. Então a ideia foi formatar uma ferramenta de prática, não ensino ou aprendizagem, mas prática adaptativa para exames internacionais de idiomas. E a gente começou pelo TOEFL, né, que é um exame, não só ele funciona para fins acadêmicos, mas funciona para fins de imigração e fins profissionais também. Sim. Então nós pensamos, era na época, acredito que ainda é o mais aplicado no mundo, então nós falamos, poxa, então vamos criar uma ferramenta de prática adaptativa, né, para esse exame, que acelere, né, os resultados dos alunos que estão estudando para o exame em escolas, sei lá, sozinhos, mas algo que acelerasse os resultados. E assim começou a EduSync, né? Ela começou de uma maneira muito modesta, éramos, né, dois, na época, né, jovens, né, éramos bem jovens, né, tentando tirar essa ideia do papel. Nós, nesse papel, inclusive, a maior aprendizagem, eu diria que foi a gente resistir à tentação de pegar investimento. Porque, olha só, a gente tinha essa verba pública, né, que foi aportada para o desenvolvimento da solução, e durante todos os eventos, e isso é uma coisa que acontece em eventos de inovação, né, existe essa tentação, a todo momento você está sendo tentado a buscar investidores. Eu não sei o quanto eu concordo com isso, né? Existem startups, fases e fases. Então eu acho que as pessoas muitas vezes buscam investimento sem parar para refletir se realmente elas precisam e se é o melhor para elas. Entrou meio no piloto automático. Então ali a gente tomou uma decisão muito forte que foi, não vamos pegar investimento, vamos ver até onde isso vai. E existe um conceito no empreendedorismo digital que é chamado de bootstrapping. Né? Bootstrapping é você realizar com mínimos recursos ou recursos próprios. E foi isso. Ali, o que eu aprendi ali? Ali eu aprendi que para empreender não tem glamour, o palco não é para quem de fato quer fazer, para quem quer executar. O palco, às vezes, ele te ajuda, mas na maioria das vezes ele te atrapalha. Né? As principais
startups que eu conheço, né, de maior impacto, nunca ganharam nada em evento nenhum. Então ali eu aprendi isso. E ali eu aprendi que para a gente tirar algo do papel de fato, você tem que estar disposto a comer miojo por 6 meses com mortadela, se for necessário, para você não ter que vender o teu maior bem, né, que é o tempo desprendido no desenvolvimento daquela solução, para alguém que você não sabe se vai virar teu chefe, se vai, né, se tem valores e princípios alinhados aos seus. Então isso foi legal. A EduSync, eu fiz a minha saída, porque a EduSync ela se moveu primeiro para a Índia, depois para os Estados Unidos, e eu queria continuar no Brasil. Eu continuei durante um tempo, fiz a minha saída, e a EduSync hoje ela foi listada pela HolonIQ, que é um ecossistema, né, de uma plataforma para ecossistemas de empreendedorismo digital da área, né, climática, ecológica, educacional e de saúde, né, foi listada por essa instituição, né, que é uma organização mundial, como uma das 200 mais promissoras de edutech da América do Norte. Então, assim, ela se provou ser um sucesso, e o modelo também se provou ter tido bastante sucesso. Que legal. E você não se cobrou um pouquinho de ter saído fora da empresa? Não, eu acho que são fases. É o seguinte, ali... Bom, foi rentável, tá? Então não posso mentir para você, né? Para mim foi bastante interessante. Eu acho que não, pelo seguinte, as pessoas têm que entender que é muito importante a hora de saber entrar no negócio, mas mais importante de tudo é a hora de saber sair. Eu até ia te falar que você comentou, eu vi uma palestra do Apolinário e ele disse exatamente aquele ponto que tu comentou ali. Não é sempre que você tem que pegar recursos. Os recursos que você, como uma startup, como um negócio inicial de inovação, ele realmente tem que passar pelas peneiras das necessidades, das questões de autopagamento e de toda uma trajetória. E o que ele comentou que eu achei bacana que você disse, às vezes ele olha assim e fala, e por esse motivo eu tô fora. Que é o que tu falou agora. Então, não é que é sair, é estar fora. Não faz mais parte do teu contexto, do teu mundo. Justamente, acabou virando algo que não tinha mais a minha identidade. Apesar de eu torcer muito para o sucesso, não havia mais a minha identidade ali. E tem outra questão, que é a seguinte, toda a inteligência linguística, né, e de do mercado específico por trás, né, daquilo, fui eu que criei. Quem sabe eu não estou fazendo uma outra por aí? Né? Então, eu acho que tá. Eu tenho quase certeza que tá. Porque assim, é o que a gente, essas habilidades que você adquire ao longo da vida, essas habilidades transferíveis, não se perdem. Então, tecnicamente falando, tá, tudo bem. Eu vou dar um exemplo. Eu vou estudar, sei lá, paisagismo. Eu vou estudar mecânica de motocicletas. Eu vou virar um desenvolvedor. Ou eu vou ser um gerente de vendas. Mas se você for pensar, aquelas habilidades, aquelas competências que levam você ao sucesso em qualquer uma dessas profissões, elas são as mesmas. Então, se você traz o conhecimento, né, mais uma vez, o aprendizado, né, de um negócio para outro, né, e faz que aquilo permeie tudo que você está tentando realizar, eu não vejo como você não vai conseguir ser bem sucedido, porque no final das contas é a mesma coisa. Aquilo lá, quanto mais você falha, mais perto do sucesso você tá. Isso aí. Significa que você aprendeu com seu erro e tentou de novo, errou em uma outra parte, mas tenta de novo. Vai chegar um momento que vai errar tão pouco que o sucesso é quase que certeza. Ou você vai errar muito, eu posso errar 100 vezes, mas talvez aquela que eu acerte, você entendeu? Ela pagou todas as 100 e milhares outras. Então é isso que as pessoas têm que entender, né? Essa resiliência, não só a resiliência, mas essa capacidade de você materializar coisas muitas vezes intangíveis, né? Então, por exemplo, a resiliência, as pessoas falam muito nessas questões mais proverbiais, né? Poxa, você tem que ter, né, essas capacidades, soft skills. Mas no final das contas, soft skills, como eu vejo soft skills? Eu procuro simplificar, então eu trabalho com 4 pilares. Colaboração, comunicação, pensamento crítico e resolução de problemas, criatividade e inovação. E eu tento
tornar isso tangível de alguma forma. Então, por exemplo, inovação. Você não vai conseguir inovar em tudo que você faz, mas você consegue inovar a maneira que você pensa, sempre. Sim. Né? Então, assim, você tem que buscar uma maneira, né, de tentar aplicar esses conceitos, né, para a tua realidade do dia a dia. Então, a inovação é um perfeito exemplo, né? Poxa, eu vou ser um grande inovador de ruptura? Não, mas eu consigo, talvez, romper aqueles conceitos, aqueles vieses que eu tenho ou que eu estou criando, prever coisas, né? Isso eu acho legal. Uhum. E falando sobre isso, né, que você acabou de abordar, eu queria pontuar uma coisa e fazer uma pergunta para você. Claro. Como que é a sua abordagem como empreendedor situacional ao ajudar empresas, indivíduos e no design de produtos e estratégias de posicionamento de mercado? Legal. Vamos lá. Ó, vou dar um exemplo. A gente tem essa identidade visual aqui, né, do Hubcast. Lindo, por sinal. Então, padrão de cores e tal. Se eu pedir para quem idealizou isso aqui me explicar, né, como que o branding, a decisão para o elemento gráfico, para as letras, a fonte, as cores, me explicar como isso foi criado, vocês concordam comigo que provavelmente essa pessoa vai me contar uma baita de uma história, primeiro ela vai abrir um sorriso, poxa, legal, né? E daí ela vai me contar, poxa, as cores significam isso, foi isso que eu tentei fazer, o elemento gráfico tem essa pegada. Então, assim, vai ser uma grande história. E dessa história ela vai detalhar processos, né, métodos e práticas que ela usou para, né, racionalizar ou criar isso aqui. Vocês concordam? Sim. Sim. Bem, só que se eu perguntar para essa mesma pessoa qual é o sistema, né, ou a identidade de resolução de problema, de tomada de decisão dessa pessoa, será que ela vai ter a mesma animação e vai me contar isso com tanta riqueza? Eu acredito que não. Qual é a tua metodologia de tomada de decisão? A tua metodologia, a tua identidade própria para a resolução de problemas. Então, essa é uma pergunta que foi um nicho de mercado que eu encontrei. Porque, olha, pense, se você gasta tanto tempo, e eu não acho que vocês... a ideia não é falar para que você não desprenda tempo e recursos com isso. É importante você trabalhar o branding, a comunicação efetiva, né, dos seus valores, missão, visão, propósito e assim por diante. Mas tão importante, né, quanto isso é você entender, é um conceito de metacognição. Você entender como autogerir os teus processos de tomada de decisão. Então, quando eu trabalho com uma empresa, ou trabalho com mentorias, ou faço orientação, essa é a minha abordagem, é tentar encontrar processos, práticas e métodos que caibam dentro do negócio, da identidade daquela pessoa, para que essa pessoa, através dessa construção, né, dessa junção de processos, práticas, né, e métodos, ela consiga criar uma metodologia de tomar decisão, né, uma identidade dela. Porque senão, mais uma vez, você está no piloto automático. E infelizmente, acho que talvez vocês concordem comigo, a maioria das pessoas fica muito sujeita ao seu processo de raciocínio. As pessoas que talvez estejam assistindo, né, agora esse podcast, muitas pessoas estão ali no piloto automático. Você está tomando decisão, né, fazendo abstrações, inferências, né, com base em modelos que a tua mente ali está processando. Só que, o pior que isso, Delcio, só concluindo, pior que você não está no controle consciente disso, é você sempre usar os mesmos processos. Sim. Não, porque assim, lembra, lá no começo, resolver é decompor algo em seus elementos constituintes. Só que nem tudo pode ser decomposto da mesma forma. Era o que eu ia complementar contigo. Por quê? Porque não faz um mapeamento situacional. Às vezes, digamos assim, uma variável distinta, Exatamente. um elemento, porque até um ser humano diferente na tua equipe, a situação Exatamente. de forma diferente. Exatamente. Outro dia nós tivemos o professor, o Edson, que ele implementou dentro do escritório dele, com um funcionário que implementou, ele implementou inteligência artificial para fazer as resoluções de problemas mais rápidas dos parâmetros que eles são recorrentes. Sim. Então, há aquela recorrência situacional. Porém, ele comentou, mas existem pontos
em que essa solução não nos permite o uso. Esses são os pontos de inflexão, onde e isso é uma área do futuro que eu vejo, né? Os inflexionistas, aqueles que vão identificar esses pontos e saber, né, lidar com eles. Então, e esse exemplo que você deu é perfeito, porque pensa o seguinte, as pessoas hoje, e essa é uma premissa que eu tenho, as pessoas, elas buscam o que é confortável e não necessariamente, o que é conveniente, desculpa, e não necessariamente o que é bom para elas. Então, o que é conveniente é eu, a todo momento, usar a inteligência artificial enquanto aluno. Deixa eu me colocar... Então, enquanto aluno, é muito conveniente, né, e confortável eu utilizar a inteligência artificial para a resolução de problemas ali do meu dia a dia acadêmico. Mas aí eu te pergunto, isso é bom para você? A maneira que eu vejo ferramentas como o ChatGPT, ele deve ser um mecanismo de busca e consulta, assim como outros. E ele não deve te influenciar na tua tomada de decisão. Porque o que o ChatGPT faz é meramente buscar nesse grande corpus, né, disponível online, né, respostas para a tua pergunta. Mas isso você pode fazer. Sim. Se você fizer um mapeamento situacional. Exatamente. Só que você vai levar mais tempo. Vai levar mais tempo. Mas você chega no momento onde você cria, né, ferramentas que vão encurtar o teu processo de raciocínio. Então, a partir do momento que você é consciente da tua autocognição, que você sabe, você consegue entender o teu processo de tomada de decisão, de resolução de problema, o como você pensa, e você não se torna apenas um sujeito disso, você está, de fato, praticando metacognição, e essa essência, eu volto a dizer, eu estou falando muito esse termo, mas a essência da aprendizagem. Porque não existem problemas, existem situações. O que é um problema para você, para mim é uma oportunidade. Exatamente. Né? E aí, já aproveitando, falar um pouquinho sobre como você aplicou isso quando você foi gerente de vendas do Grupo Zen, da Toyota. Aqui. Isso. Essa foi, isso aí, o trabalho em Oxford foi uma grande escola, isso aí para mim foi talvez um mestrado. Eu vinha, e assim... Eu sou muito grato, porque eu estava no momento, olha só, da minha vida onde eu trabalhava 16 horas por dia, minha esposa trabalhava 12, a gente mal se via, né? E nós pensamos, poxa, né, eu preciso mudar um pouco esse ambiente. E surgiu a oportunidade, né, o convite para fazer a gestão em Cascavel, né, da matriz do grupo. Acontece o seguinte, dentro das funções que eu tinha muito preconceito. Eu falava, quando eu ia dar um mau exemplo de vendedor, olha só como a gente muda, né? O mau exemplo de vendedor que eu dava, você não é vendedor de carro, poxa. Eu falava isso. Você é vendedor, você está vendendo, poxa, eu trabalho em startup, você falava, poxa, você é vendedor de carro? E eu falava isso de uma maneira meio, né, eu acho que discriminando um pouquinho, né? Porque eu não conhecia. E quando eu assumi essa gestão, olha, aquilo ali, eu acho que uma das coisas que nós menos fazíamos lá era vender carro. Então, assim, o conhecimento que eu adquiri ali, né, de governança, né, a experiência com essa metodologia do Kaizen, né, que a Toyota tem. Mas mais importante que tudo, eu vinha de uma filosofia de vendas mais consultiva. Gente, tenta vender carro em Cascavel. Todo mundo, cada um tem a sua especialidade. Então você tem o médico, você tem o atleta, você tem o estudante, você tem a professora, você tem o contador. Mas quando chega na hora de comprar ou vender carro, todo mundo vira especialista. Então, assim, foi um desafio fantástico e maravilhoso que eu encontrei. Uma coisa que talvez tenha sido uma mudança, uma guinada de visão para mim, foi entender que alguns dos profissionais mais fora da curva que eu trabalhei na minha vida, e olha, eu já passei por alguns continentes, eu estudei em Oxford, trabalhei não só para a universidade quanto para a editora, eu trabalhei, nos Estados Unidos muito tempo, eu fiz projetos para grandes corporações, grandes empresas. Alguns dos maiores e mais competentes profissionais com quem eu trabalhei na minha vida são aqui de Cascavel. Olha, e eu encontrei no Grupo Zen.
Então, é uma coisa para a gente entender que a qualidade e excelência, muitas vezes elas estão nos rodeando, né? Se você souber onde procurar. E hoje em dia, eu nunca mais, depois de trabalhar ali, eu usei vendedores de carro de uma maneira, né, pejorativa. Para mim, hoje, para você conseguir atuar nesse mercado, você tem que ter uma capacidade, não só de venda, mas uma inteligência mental ali, eu diria que psicológica, emocional. Você tem que ter uma capacidade muito, muito forte, porque senão você não aguenta, é para poucos. E você sabe que você falando agora, e me veio um insight de que às vezes, o vendedor de carro, corretor de imóveis, ele é vendedor, mas ele é comprador também. Exatamente. Então, ele tem que vender e comprar ao mesmo tempo. Então, de uma forma, se ele faz uma boa venda, mas uma péssima compra, tô fora com o lucro. Né? Então, exatamente. Tem muito disso. Mas tem uma outra questão que afeta, por exemplo, os alunos que estão nos assistindo agora. Pensa o seguinte, eu vou dar o seguinte exemplo. Eu trabalhava lá numa concessionária, num grupo Toyota, né? Então, o teu produto, quando você está falando de um produto, um veículo 0 km, o produto que a Toyota de Cascavel vende é o mesmo que a Toyota de Toledo vende, que de Curitiba, é o mesmo. No Brasil, é onde o modelo, né, os modelos são correlatos, são iguais, é o mesmo carro, da mesma cor, não muda nada, você tem o mesmo produto. Então, e eu faço um paralelo isso com profissões. Então, se você é você é um dentista, um contador, alguém da área de gestão, alguém da área de marketing, a tua atuação, ela virou meio que commodity. A gente tem que ser franco, né? Então, assim, se a entrega que eu tenho é a mesma entrega que o Matheus tem e a mesma entrega que a Sandra tem, a Delcy, que é cliente, que critério que ela vai usar para escolher? Ou ela vai comprar do cara que é mais barato, ou ela vai comprar do cara que está mais perto dela, mais próximo geograficamente, ou vai comprar de quem é mais bonito. É subjetiva a escolha. Você entendeu? Sim. Então Porque o produto é igual. Porque o produto é igual e a tua oferta é igual. Então, no caso de veículos, é isso. Então, poxa, o carro é o mesmo. Agora, como que eu vendo? Como que eu torno essa venda? Como que eu tiro ela da discussão de preço? Porque eu não quero perder minha margem. E eu quero manter minha margem e incrementar o meu volume. Como que você faz isso? Você entende? E daí você pode, né? A gente pode devagar, tendo várias ideias, fazer um brainstorming aqui, com várias ideias de como fazer. Na prática, gente, é uma análise de lacuna todo dia. Essencialmente é isso que a gente fazia. Então, assim, é muito legal, é muito interessante você analisar por esse prisma e a maior aprendizagem justamente é essa, que você tem que ter um diferencial competitivo forte, muito forte, para você vender bem e você vender mais. Porque senão... É como tornar você vendedor, a sua venda, uma venda rara, né? Exatamente. Única, uma experiência rara, Exatamente. não imitável. Exatamente. E talvez nem replicável, né? Porque para vender um carro para mim, tu tem que ter uma abordagem. Para vender para Sandra outra e para o Matheus outra. E até para tu mesmo, exatamente, né? Então isso aplica também, como eu falei, o exemplo dos profissionais. Então, se você é um profissional onde o mercado, né, o setor está muito homogeneizado, se existe um conjunto competitivo, você está no mercado onde tudo é homogêneo, a tua estratégia não deve ser continuar ali, deve ser se retirar desse set competitivo e criar um novo conjunto, né? Então a dificuldade é essa. E como fazer isso? Né? Essa que é a questão, né? Sim. Eu acho que vai muito da questão da pessoalidade também. A pessoa que está nesse caso que você pontuou, né? Digamos que tem 3 pessoas com a mesma oferta, com a mesma proposta, o mesmo preço, enfim. O que vai mudar de você escolher a pessoa vai muito da questão também da identificação. A pessoa que você vai conversar com os 3, mas o que você for escolher provavelmente vai ter alguma parte ali, alguma questão, que você vai se conectar com a pessoa em si.
que está te vendendo. E não necessariamente com o produto ou com a proposta, enfim, de qualquer forma. Eu acho que sim, só que tem uma outra questão, que é a seguinte, é a questão da entrega. Então, vamos lá. Como eu falei, se você... você trabalha com marketing digital, vamos dar esse exemplo. Eu trabalho com marketing digital. E eu estou oferecendo um produto aqui para Sandra. E eu falo para Sandra o seguinte, falo, Sandra, eu vou aumentar as tuas vendas. Né? Tá, mas vai aumentar as vendas, tá, legal, né? Ou a minha métrica de sucesso, eu garanto o meu serviço, a minha credencial é que, olha só como eu tenho vendas, eu tenho um aumento de vendas ou eu tenho seguidores. Mas, e o produto? Não importa, eu vou embalar, né? Então, assim, se você vender embalagem, né, legal. Só que todo mundo está oferecendo a mesma coisa. Todo mundo está prometendo para a Sandra, eu vou acelerar as tuas vendas, eu vou ter que conseguir mais seguidores. Aí, o resultado que a Sandra espera, muitas vezes, a métrica ideal para a Sandra, o aumento de vendas de seguidores, ele é resultante da métrica que ela precisa. Então, se ela é uma professora vendendo uma mentoria, uma consultoria, ou um curso online, por exemplo, tá? A métrica dela não deve ser as vendas, métrica de qualidade, ou o número de seguidores que ela tem, mas sim a qualidade da entrega ou de resultado que o aluno que vai consumir o produto dela tem. É isso que... você entendeu? Sim. Então, assim, se você está trabalhando só no nível de superficialidade, você está oferecendo algo mais superficial que todo mundo oferece, legal, tudo bem. Mas aonde é que eu agrego mais valor? Quando eu consigo estabelecer parâmetros, métricas e resultados que outros não conseguem. E para que você consiga chegar nisso, você tem que, mais uma vez, estar consciente do teu processo de tomar decisão e você tem que ter algum diferencial. E a inovação que eu digo é a inovação de pensamento, que é necessária para isso. Né? Maravilha. Nossa, muito legal. Temos aí muitas perguntas ainda que nós poderíamos fazer para você, Cassiano, mas o tempo está, né, deixando já o limite estourando. Então, Cassiano, a gente queria agradecer muito a sua presença. Obrigado. Foi uma grande aula, né, que nós tivemos com aqui. certeza. E assim, para finalizar, eu queria te propor, né, que você fizesse aí desse algum conselho, né, para os nossos acadêmicos, para os nossos ouvintes, né, que podem né, levar aí para a sua vida, né, diante de tanta experiência que você teve, né, na sua carreira. Acho que se você pudesse, de repente, falasse, o que você acha que seria mais importante para que se pondere, né, numa carreira? Bem, eu vou usar um artifício mais literário, então. É da biologia também, mas é muito literário. O efeito rainha vermelha. Então, lembrem disso, tá? Todo mundo que está assistindo, está nos ouvindo, efeito rainha vermelha. Na biologia, o efeito rainha vermelha, ele ilustra o fato de que em um ambiente, né, altamente, onde a evolução é constante, né, as espécies elas precisam se tornar cada vez mais sofisticadas, não para adquirir um diferencial competitivo, mas para se manterem vivas. E isso faz alusão a Alice através do espelho, né, de Lewis Carroll, onde a Rainha Vermelha fala para Alice, né, poxa, para você continuar no lugar, você tem que correr o mais rápido possível. Então, corra o mais rápido que você pode para você continuar no mesmo lugar. E para você se mover, você tem que correr mais ainda. Vamos traduzir isso agora para o mundo de inovação e empreendedorismo. Gente, é isso, é o que a gente vive hoje, tá? Você correr, se mover o tempo todo, tá? Te tira do lugar ou te mantém vivo, te mantém no jogo, te mantém no negócio. E as pessoas acham que é isso, né? Que as pessoas acham que elas estão se movimentando, mas quando todo o ambiente se movimenta junto com você... Você está indo junto, Você né? está indo junto, é inércia. Sim. Né? Então, eu acho que essa é a mensagem. Aí vocês vão perguntar, tá, mas como, né? Então, vamos lá. Efetividade, eficácia e produtividade, e eu acho que essa é a mensagem no final das contas. Eficácia e produtividade, elas te mantêm na corrida e podem até te manter à frente. Só que elas não garantem vitória. Para você conseguir vencer, e vencer no sentido de ter um diferencial competitivo, de você estar à frente, né, do mercado, na sua profissão, seja lá no que você se propuser a fazer, você
precisa ter ou muita coragem e perspicácia ou muito dinheiro. Né? Eu fico com coragem e perspicácia. Né? Então a escolha é de cada um que está ouvindo. Mas a verdade é essa, tá? Eficácia e produtividade te mantém na corrida, mas não garantem vitória. Se você não tiver outras habilidades, se você não tiver no controle, tá, do teu processo de tomada de decisão, esqueça. Né? Você, mais uma vez, é parte do cenário, do ambiente e não um player no jogo. Uma baita mensagem para levar para a vida isso aí. Com certeza, com certeza. Eu acho que podemos finalizar, então. Cassiano, Legal. nosso muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Tenho certeza que é inspiração. Esperamos tê-lo aqui muita numa palestra para Com conversar certeza. com os nossos acadêmicos Vai ser um e prazer. até com a gente também, né? Cassiano hoje nos remeteu a conceitos distintos do que a gente normalmente compreende, né? Essa questão de empreendedorismo situacional. Então, isso acho que é muito forte essa palavra para que a gente deixe ela somente num podcast. Então, eu instigo e desafio nossos alunos a entender um pouco mais sobre a terminologia e empreendedorismo situacional. Muito, muito obrigada, Eu que Cassiano. agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigada, Sandra. Obrigada, Matheus. Muito E um obrigado. abraço grande para os nossos ouvintes. E assistam, né, o nosso Hubcast. Claro. Obrigado. Até mais.